Hi, minasan, konnichiwa! Aqui é Ricardo Cruz e hoje a gente vai falar de 5 erros comuns de estudantes de língua japonesa. Vamos conversar um pouco sobre isso a partir de agora. Bom, o primeiro erro muito comum do pessoal que está começando a aprender japonês é ficar traduzindo do português o tempo todo as coisas. Eu sei que é difícil, a nossa referência é a língua portuguesa, então não tem como ser diferente, mas tenha sempre em mente que nunca, ainda mais uma língua tão diferente quanto a língua japonesa, nunca vai ser equivalente ao português o que você vai querer dizer em japonês, né? De repente você quer falar uma expressão, você quer dizer se comunicar de alguma coisa, passar até uma emoção que em português você passaria com determinada expressão, e saiba que não basta só traduzir as palavras dessa expressão para o japonês, porque isso não vai funcionar. Bom, vamos dar um exemplo, né? A gente pode pegar uma frase simples, por exemplo, eu tenho um cachorro. Então, partindo dessa frase, eu tenho um cachorro, você vai pegar esse verbo tenho e vai jogar para o japonês, moteimasu, né? Eu tenho alguma coisa, e vai traduzir diretamente do português. Watashi wa inu o moteimasu. Né? Mas não é assim que os japoneses falam quando eles têm um cachorro. Existe um verbo específico para você criar animais domésticos, né? Que é o verbo kau. Então a frase correta seria Watashi wa inu o kateimasu. Inu o kateimasu. Aí você está falando de um jeito natural que você tem um cachorro. Watashi wa inu o kateimasu. Às vezes você pode tirar, né? Muitas vezes, na verdade, pode tirar fora esse watashi wa, tá? Um adendo aí ao erro comum número 1. Ficar repetindo muito watashi wa, anata wa, isso os japoneses não falam muito, você pode ir direto ao assunto, né? Inu o kateimasu, perfeito, natural, eu tenho um cachorro. Número 2 é você querer saber de uma só vez tudo sobre uma determinada estrutura, sobre um determinado assunto de língua japonesa. Isso deve se aplicar também aos outros idiomas, né? E é uma coisa que eu via muito nos alunos, desde a época que eu dava aula particular, eu tentava muito combater isso, porque não é produtivo, isso atrapalha, isso até desanima o estudo do idioma. Tem aluno que quer saber tudo de uma vez, todas as funções, em todos os casos, todas as exceções, isso atrapalha, porque vai te confundir. Você primeiro precisa entender um ponto para chegar no outro ponto. Às vezes uma mesma estrutura tem vários usos, muitos usos, por exemplo, a partícula ni. Primeiro você vai entender a partícula ni, indicando a direção de uma ação, de um movimento, por exemplo, Nihon ni ikimasu, né? Eu vou ao Japão, você vai falar ni nesse caso, e é uma frase simples, é uma frase que você precisa compreender, é um uso da partícula ni, por exemplo, que você precisa compreender. Você tem que saber isso antes de saber, por exemplo, que o ni também indica um sujeito que faz algo por você, por exemplo, Kageyama-san ni oshiete moraimashita. Né? O Kageyama-san me ensinou, eu fui ensinado pelo Kageyama-san. Né? Tem esse outro uso específico de ni que você não vai misturar na hora de você entender o ni como indicando o destino de uma ação, né? De um movimento de uma ação. Tá falando assim em termos bem gerais aqui, foca no que está na sua frente. Aprendeu? Dá um outro passo. Aprendeu? Dá um outro passo. Terceiro erro comum de estudantes de língua japonesa, ele tem a ver com o segundo, que é aquelas pessoas que têm medo de kanji, né? Tem muito medo de kanji, ficam intimidados com kanji e acabam não tendo coragem de estudar a sério japonês porque acham que nunca vai aprender kanji. É um pouco relacionado com o segundo erro, porque kanji é uma família gigantesca, né, de ideogramas. Isso não pode intimidar as pessoas, você tem que focar de novo no que está na sua frente. Kanji, na verdade, ele facilita a sua vida. A gente fala bastante sobre esse assunto aqui no Nihongo, não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Você sabendo o básico, você vai tendo mais intimidade com o que você ainda não sabe. Então é um processo natural, é um processo que vai se tornar cada vez mais intuitivo. De repente você conhecer apenas um kanji dentro de uma palavra formada por 2 kanjis, só o conhecimento desse um, que de repente é um kanji mais básico, vai te dar a ideia do que significa aquela palavra antes mesmo de você abrir um dicionário. Aí você vai no dicionário e você, tá, porque tem a ver com isso, tem a ver com esse kanji. Então, assim, kanjis são seus amigos.
Kanjis não devem intimidar de maneira nenhuma o estudo do japonês e eles não são tão difíceis quanto parecem, tá? Isso é um ponto muito, muito, muito importante, é um erro muito comum dos estudantes terem medo de kanji. Kanjis são seus amigos. Um quarto equívoco, aquelas pessoas que só estudam, que não usam o idioma. Eu sempre digo que um idioma ele é conectado, muito conectado com a cultura de um lugar, né, de um país. E no Japão isso é ainda mais verdade, né? A rica cultura japonesa, ela se expressa, ela aparece o tempo todo no idioma japonês. Então, na língua japonesa, se você se preocupa só com o estudo formal e não utiliza o idioma relaxadamente, se divertindo com o idioma, consumindo coisas que te interessem, estudando através do consumo dessas coisas, você vai ter muito mais dificuldade de aprender a língua, porque é um processo muito mais mecânico e não se aprende um idioma assim. Ninguém nunca aprendeu um idioma só estudando o idioma. Eu desafio a me apresentar alguém. Não, sempre tem, sempre é uma situação em que a pessoa usa bastante o idioma e muitas vezes a pessoa se diverte usando o idioma, ela gosta de usar o idioma, então tem um impacto emocional que faz ela reter muito mais as coisas, aprender padrões, ter sacadas abstratas que nenhum estudo formal com livro e caderno vai te dar, né? Então a junção dessas duas coisas é muito importante, não só estudar loucamente, bitoladamente, mas sim usufruir do idioma, que é a parte mais legal. E aqui no Nihongo a gente tenta fornecer o máximo de material para você estudar dessa maneira. E o quinto equívoco, a gente vai sair um pouco dessa linha filosófica e para uma linha mais prática. Erros comuns de estudantes de japonês básico. Aqui eu destaquei dois que sempre aparecem, tanto nos meus alunos quando eu tinha particular, até alunos das turmas fechadas do curso do Nihongo, que é, o primeiro deles é um cumprimento. O genki desu ka? Tá? A gente aprende que o genki desu ka significa tudo bem, né? Tudo bem com você? Como vai? Né? Tudo bem. Mas essa palavra ela não é tão usada no Japão. Não é que não é tão usada, ela não é usada no Japão da mesma maneira que a gente usa essa palavra, essa expressão em português. Aqui a gente pode encontrar uma pessoa todos os dias da nossa vida e falar: e aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, como vai? Então, você pode encontrar pessoas do trabalho, pessoas da família, pessoas no geral você usa. No Japão não, você não fica falando o genki desu ka para as pessoas o tempo todo. Se você está num ambiente de trabalho em que você encontra aquelas pessoas todos os dias, você não vai ficar todos os dias falando o genki desu ka. É uma diferença em relação ao uso aqui em português. É esquisito, ninguém fala isso, né? Você só fala o genki desu ka se você ficou um tempo sem encontrar aquela pessoa, algumas semanas, uns meses, está um pouquinho longe da pessoa, e aí você pergunta: o genki desu ka? Como é que você tem passado? Porque você não sabe como ela está, você ficou longe dela durante um tempo. O outro é o uso da palavra sayonara, né? Sayonara, que é tchau. Muitos brasileiros têm na cabeça, desde criança, né? Uma das palavras mais... Arigato e sayonara são as palavras mais... todo brasileiro conhece, e a gente sabe que sayonara é tchau. E essa percepção prejudica um pouco porque alguns alunos, alguns estudantes, eles usam sayonara para tudo. Ah, então tchau, então sayonara. Mas sayonara é uma palavra mais... tem um peso, né? É como se fosse um adeus, né? Você não usa sayonara no dia a dia com pessoas que você vai encontrar dali um tempo, vai encontrar no dia seguinte, vai encontrar daqui a algumas horas, né? Sayonara não é o tchau, né? Sayonara é quando você vai se despedir mesmo, né? É muito comum os estudantes falarem sayonara para seus professores quando eles se formam, né? Situações assim, você vai se distanciar, né, de alguém durante um tempo, né? E mais poético até, mais bonito sayonara. No dia a dia, você pode falar mata shita, né? Até amanhã. Ou já mata né? Bom, então até mais, né? Até mais de um jeito mais leve. Ou mata atode, né? Então até depois, né? Tem algumas maneiras de você dar um tchau de um jeito mais natural, de um jeito mais usado no dia a dia. Bom, essa foi a lista baseada na minha percepção aí desses anos de experiência ensinando japonês. Espero que você tenha curtido e que você aproveite essas dicas e coloque isso em prática, ok? E se você gosta de língua japonesa, vem fazer parte da nossa comunidade www.cursonihongo.com.br. Coloca lá seu e-mail, é rapidinho, você recebe o nosso e-book e o nosso mini curso em 8 vídeos. E não deixa de conferir também o vídeo que a gente fez lá na Japan House falando sobre Do, o caminho muito comum nas artes marciais. Tá muito interessante. Vejo você no próximo vídeo. Já né?